Boa noite, Lachorá, boa noite. Já pedindo desculpa desde já, né? Porque é a nossa primeira live, então nós estamos aqui tentando acertar. Lachorá, boa noite. Então, como é a nossa primeira live, nós vamos estar aqui pedindo para vocês também interagir, tá? Se tiver muito delay, ou tiver muita coisa aí, vocês vão falando aí pra gente, tá? Já começando, então, boa noite para quem é de boa noite, Latiorá. Salve a todos, Namastê para quem é de Namastê, Aru para quem é de Aru. Toninho, não tem ninguém. Amém. Tá vendo que não tem ninguém? Ok. Salve todos. Ok. Então vamos lá, pessoal. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco sobre Tissara, né? Existe ainda algumas confusões, né? Que as pessoas se confundem às vezes com as eslavas, que são as festas, e Tissara. Então, o que é uma Tissara? Às vezes a gente faz o convite a todos vocês, né? Aldeia de Luz Ciganiago, venha participar, tá? E a pessoa fala, e está me convidando para quê? Né? Uma festa, ele está me convidando para um lugar espiritual, enfim. Então, hoje nós vamos explicar um pouco sobre isso. Espero também que vocês possam participar, possam fazer aí as suas perguntas, caso vocês estejam. Nós já recebemos algumas perguntas aqui. Então, a todos, sejam muito bem-vindos. Lachorá, boa noite. Meu nome é Antônio de Pádua, dirigente da Tissara Aldeia de Luz Ciganiago. Muitos aí já me conhecem. E eu espero contar também com vocês, tá bom? Então vamos lá, o que é uma Tissara? Tissara não é religião, como muitos podem pensar, tá? Tissara é uma comunidade esotérica e mística. Esotérica porque tem conhecimento espiritual, mística porque ela é ritualística, ela tem todo um ritual que aqui a gente explica melhor quando as pessoas vêm aqui, né? Então tem esse ponto, né? Ela tem fundamento? Tem fundamento, só que ela não é fundamentalista, certo? Às vezes a pessoa não entende o que quando a gente fala de fundamento e fundamentalista. Fundamentalista é aquele meio ortodoxo, ou seja, é aquela coisa muito exagerada, né? Então a gente acredita que alguns tabus precisam ser quebrados, não só nas religiões, mas também em todos os lugares, né? Essa coisa de imutável não muda. A gente precisa evoluir espiritualmente, a gente precisa aprender novos meios, novos caminhos, e às vezes a gente fica muito preso às coisas antigas, às coisas do passado, né? Então ela não é fundamentalista, mas ela tem fundamento sim. Tá certo, pessoal? Os ciganos, eu vou estar olhando um pouco aqui do lado para também colocar alguns tópicos para vocês aí, tá? Os nossos ciganos espirituais, alguns conhecem de várias formas, a gente chama de latachos, tá? São ciganos espirituais que trabalham na Tsara, né, de forma espiritual. Então a gente trabalha com os latachos. Tem hierarquia uma Tsara? Eu não diria hierarquia, eu diria missões, né? Então, na verdade, a gente tem uma missões aqui, ó, começando com o Melish. O Melish, quem que é dentro de uma Tsara? É o iniciante, é aquele que veio conhecer os trabalhos espirituais, é aquele que se inicia dentro de uma Tsara, de todo o trabalho espiritual. Então, esse daí é o Melish, tá, gente? Toda vez que você for conhecer de uma Tsara e tiver interesse em continuar os estudos, o desenvolvimento, porque também nós desenvolvemos aqui a espiritualidade, não religião, espiritualidade, tá, gente? Então vocês já passam a ser aí o Melish, tá? Também temos a Giovanni. Quem é a Giovanni? A Giovanni é a sacerdotisa de uma Tsara. É ela que tem condições de pregar alguma sabedoria, alguns conhecimentos, né? Dentro de uma Tsara. Tá? Temos a Manush. Manush é a feiticeira. Muitos até conhecem como bruxa, né?
porque ela trabalha e muito nessa parte de feitiçaria. Quando nós falamos em feitiçaria, é um pouco um termo meio pesado, né? Mas vamos falar assim, tudo que é relacionado à comida, tudo que é relacionado a trabalhos, né? Para nós é um feitiço, é uma feitiçaria, né? Então ela tem muito, quando tem uns trabalhos espirituais para fazer, limpeza, enfim, isso tudo a gente tem um lado de feitiçaria, e aí a Manush é a que faz, ou Manush é o que faz, tá? Tem o Jutsi quem que é? É os dirigentes de uma Tsara, né? São aqueles que são encarregados de colocar um horário na Tsara, de avisar o pessoal, às vezes um recado de um espírito, né? De um Latashi, o Latashi bem explica e fala sobre essas coisas que precisam ser feitas, né? Então, por isso que a gente estava falando, missões não é uma hierarquia, mas cada um tem a sua missão, né? Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas elas não entendem muito bem do que é missão, né? Então, cada um tem o seu dever, vamos falar assim, dentro de uma tsara, tá? Algumas vezes nós vamos aqui fazer um comparativo para que vocês possam entender. Mas Tsara, pelo que eu já vi algumas coisas aí na internet, e às vezes as pessoas falam assim, mas Tsara é Umbanda. Não, não é Umbanda. Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, sem qualquer ligação de forma espiritual, tá? Não é kardecista, não é espírita, é espiritualista, tá? Muito esotérica, muito mística, mas ela não tem ligação com a Umbanda, apesar de algumas coisas se parecerem muito, né? Ser muito familiar, principalmente eu frequentei muito tempo a Umbanda, então eu encontrei dentro da Tsara muita coisa parecida. Eu acho que foi uma das felicidades minha falar nisso, porque eu amo a Umbanda, gosto muito da Umbanda, mas algumas coisas a gente tem dificuldade de entender. E foi na Tsara que eu consegui me desenvolver bem melhor, né? Dons que a gente tem, que a gente não sabe, conhecimento, né? Sabedoria. Então é muito importante a gente conhecer, né? De uma forma bem melhor nós mesmos. Em primeiro lugar, nós mesmos, né? A gente sempre tem uma luta aí de conhecer a nós, depois os outros e tudo aquilo que nos circunda, né? Então tá, aí nós falamos também do Jutsu, que são aqui os dirigentes, né? Também temos quem? A Baba, o Barô, né? Então vamos tentar entender aqui. O Barô, ou Baba, seria, para a gente entender um pouco melhor, tá? Seria um pai de santo, uma mãe de santo, vamos falar assim, tá? Mas isso aqui é muito com o tempo. Quem vira um Barô, quem vira uma Baba, é pela experiência de vida, não só pelos conhecimentos espirituais, tá? Mas também conhecimento de vida, né? Então, às vezes a gente vê hoje muita gente jovem falando de espiritualidade, é super interessante, é super agradável, é bom falar sobre espiritualidade, mas quando nós falamos de espiritualidade, nós temos que ter uma cabeça muito, mas muito aberta. Às vezes nós estamos fechados, nós temos como religião uma coisa muito séria, e não precisa ser tão assim. A gente sempre tem que ter respeito por todas as religiões, mas nós temos que falar de uma forma meio descontraída, meio aberta, para que se fique leve, se fique, né, sem problemas aí, preconceitos, que às vezes acontece até mesmo entre o povo cigano, né? Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, um pouquinho mais para frente, que eles vão entender. Eu acho que algumas perguntas que nos deixaram essa semana, já que nós estava anunciando aqui essa live, e alguns já deixaram aí as perguntas para nós podermos colocar o nosso ponto de vista, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aí que tem muito preconceito, não só na Tsara cigana, em todo lugar, né? Mas acontece também dentro da Tsara cigana. Kumpânia, trabalhos espirituais. Então, toda vez que nós chamar vocês para uma Tsara para acompanhar os trabalhos, nós vamos estar falando aqui sobre Kumpânia. Então, vem a nossa Kumpânia, vem o nosso trabalho espirituais, tá? Isso aqui é só um modo da gente poder falar um pouco, né? Dos nomes que se existem, né? Mas são trabalhos espirituais, são reuniões espirituais que não tem necessidade de a gente ficar falando sempre os nomes ciganos, né? Eu estou colocando só algumas coisas aqui para a gente entender melhor, tá? O que nós aprendemos aqui, né?
A Tsara, com todos os vatás, com todos os ciganos espirituais, ele vem sempre nos trazer conhecimento, tanto de vida como pessoal, como também desenvolver a espiritualidade, conhecer um pouco mais. Por exemplo, doshas, alimentação, a gente já vê isso daí em algumas outras religiões. A criptomnésia, que são vidas passadas também, já traz em outras religiões. A gente tem um desenvolvimento, como que a gente pode falar assim, completo, né? A gente não fica só naquele trabalho de desenvolvimento mediúnico, que é para a gente e acabou, né? A gente também tem essa condição de passar para outras pessoas, né? Então, esse processo ele é feito em caminhos, ele é feito, como falar assim, em passos, né? Como a gente fala em passos, é o caminho que a gente segue na nossa vida, né? Então, a gente está falando aqui em passos, né? Para a gente ter uma ideia, o primeiro passo a gente fala muito sobre doshas, né? Que é a nossa alimentação. A gente sabe que muitas vezes doenças ela vem de uma parte de má alimentação, né, que a gente se descuida. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque não adianta ficar pedindo para o espírito curar se a gente mesmo não se cuida, não é verdade? Então a gente fala um pouco de doshas, nós vamos falar um pouco de vidas passadas, para a gente conhecer, né, uma coisa muito interessante. A gente estava até falando de um trabalho esses dias, e é o estudo de vida passada. É muito interessante, é muito bacana a gente estar participando e sabendo o que é vidas passadas, tá? Um outro caminho que a gente tem também, que a gente fala, é sobre, além do estudo de vida passada, trazer esses dons. Porque nós acreditamos que nós acreditamos na reencarnação e trouxemos para essa vida dons que a gente tem. É engraçado quando a gente fala assim, nossa, eu tenho uma facilidade com cozinha, eu tenho uma facilidade com desenho, eu tenho uma facilidade com isso e com aquilo. Isso muito provavelmente está ligado ao seu passado, a vidas passadas. Então a gente, de alguma forma, a gente lembra, a gente traz esse dom já, né? É a mesma coisa quando a gente fala da criptomnésia, né? Então é por isso que a gente estava falando de criptomnésia. A Yane está aqui comigo e ela vai me ajudar também aqui em algumas coisas. Não é, Yane? Andréia, tá. Andréia, beijo para você, Andréia. Seja muito bem-vinda. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer, pode fazer, viu, Andréia? Além da que ela já deixou. Não, a Andréia já deixou perguntas, né? Vamos chegar lá. Bem-vinda. A Yane está aqui comigo. Pensa uma cigana brava, é a Yane, tá? Então, às vezes, ela fica me puxando a orelha aqui quando eu falo algumas coisas aqui, né? Algumas perguntas que já deixaram pra gente. Então, vamos lá. Mônica Coimbra, ela perguntou qual a diferença de rituais de incorporação da Tsara para a Umbanda. Então, vamos lá. Tsara tem incorporação? Tem. Tem incorporação, sim. É igual. Vamos dizer assim, eu vou dizer que não, tá? Mas eu vou tentar explicar para você aqui de uma forma melhor, né? Faz muito tempo que eu saí da Umbanda e já venho aí com um tempo de Tsara, então nós temos trabalhado muito em Tsara, então a gente acabou meio que ficando por fora. Então vamos fazer assim, se tiver até alguém aí que é pai ou mãe de santo pode explicar, ou quem conhece um pouco mais, vai poder talvez explicar melhor, ou se eu estiver errado, tá? Mas vamos lá, até onde eu conheço, a incorporação na Umbanda, ela é feita por quê? Por acoplagem, né? Está ali, pega a linha chakriniana, né? Então, quando faz a expansão da consciência, expansão desse campo magnético aqui, e a gente encosta, né? Então, é essa coisa aqui que acontece na Umbanda, não é isso? Então, nós estamos aqui falando de chakras, né? A ligação com os chakras. Muito bem. Na Tsara acontece quase que da mesma forma, porém, ela acontece primeiro pelos plexos, né? Vamos lá, pelos plexos, ele pega ali o sistema nervoso e vai atingindo aos poucos ali glândulas, que são os vórtices, né? Que são vórtices de energia. Então, existe uma diferença? Existe. Talvez na Umbanda a gente vê muitos
alguns médios, não são todos, alguns médios solavancos, né? Isso talvez seja porque nessa acoplagem direta dos espíritos, eles batem, então a pessoa toma aquele tranco, a pessoa estremece, a pessoa às vezes tem dor de cabeça, né? Principalmente depois da incorporação. Enfim, eu acredito que seja bem essa parte aqui, né? André, fala mais calma. A Yane está pedindo para me falar mais calmo, tá, gente? Então, eu vou tentar falar mais calmo, mas se vocês não estiverem entendendo, vocês vão me colocando aí, vão me corrigindo, tá? Lembrando que a nossa primeira... ela fica brava comigo. Ó. É a nossa primeira live, então a gente está se acostumando e tentando fazer aqui um negócio bacana, um negócio legal para vocês. A gente adora falar sobre espiritualidade, acredito que vocês também. Então eu vou tentar falar um pouco mais calmo, mas caso vocês não estejam entendendo, a gente volta na explicação, tá bom? Então vamos voltar aqui um pouquinho rapidinho nessa explicação da incorporação na Umbanda. Então, até onde eu sei, ela é feita por acoplagem, né, através dos chakras. Então, o médium, ele permite aqui fazer como que a gente fala, uma expansão, e aqui o guia, ele encosta, né? Na Tiçara, eles, geralmente os ciganos, né, nós estamos falando de espíritos ciganos que já tiveram na Terra, tá, gente? Então, assim, 1600, 1500, 1700 para cá, né? Então vamos falar, eles pegam os plexos, então é muito, de uma certa forma sutil. Às vezes acontece de quem trabalha no Matsara já está com um cigano muito próximo e a pessoa não perceber, né? Acontece muito isso, porque não tem os famosos solavancos. Quando a gente fala de Umbanda, é interessante falar isso, porque tem alguns médios muito tranquilos, isso já é prática. Então ele vai absorvendo melhor cada vez mais. Primeiro, a afinidade com a sua entidade, né? Tem muito a ver isso daqui. É a afinidade com o médium, né? E também, no caso cigano, tem essa parte de plexos, né? Então ele pega aqui o plexo, então a gente já sente uma certa energia. Tem pessoas que sentem como se fosse sair do chão, né? Isso aqui é uma coisa muito específica de cada um, mas vamos falar assim, você já sente um pouco mais leve, e aqui você vai começando a pegar os seus chakras, tá? Então muitas vezes o espírito cigano pode pegar só a parte vocal, aqui as cordas vocais, não pegar o corpo, mas geralmente eles pegam quase toda a linha chacriniana também, através dos plexos. Então vai ter um desenvolvimento de dança, vai ter um movimento de gestos, de gesticulações que eles falam, o próprio sotaque vem muito presente quando eles estiveram aqui na Terra. Então é uma incorporação mais ou menos nesse nível, consciente ou inconsciente. Gente, é uma coisa muito interessante falar, já que a gente está falando de incorporação, eu já vi muitas pessoas falar que não existe incorporação inconsciente. Então, o que eu tenho a falar sobre isso? Tem, para mim existe, eu sou um deles que tenho uma incorporação inconsciente, perigosa a incorporação inconsciente, né? Por quê? Porque a gente é como um espírito toma conta da nossa aura aqui, né? E aí, entre aspas, vamos falar assim, ele faz o que ele quer, né? Então, dentro de um trabalho espiritual, é muito bacana, é muito legal, você percebe, como que a gente pode falar, até o espírito mesmo, né? Você vê que não é aquele médium, é um outro ser que está ali, né? É muito bacana. Porém, é perigoso, como eu falo, né? Principalmente alguns aventureiros ou aventureiras gostam de experimentar, né? Às vezes até fora de um lugar específico, né? Então é perigoso. Então há muitos já estão vindo com essa semiconsciente, né? Então eles pegam aqui, ou pega parte, né, aqui da cabeça para você, daqui para baixo ele não vai precisar pegar. Quando a gente está falando em chakras, então o espírito ele pode pegar partes, ele não precisa pegar todo, né? Ele pode pegar partes daqui para falar, né? A psicofonia, né? Então ele pode pegar. Geralmente os ciganos estão pegando todos, né? Porque eles querem, dentro de uma sala, como eu falei, eles querem mostrar muita coisa e nos ensinar muita coisa, né? Então através da dança,
através de gestos, através de fala, né? Eles conseguem passar isso para quem está presente, tá? Então, tem corporação? Tem. É igual? Difere do processo. Talvez para quem esteja vendo, para quem esteja assistindo é igual. Mas o processo em cima do médium muda porque vem pelos plexos, tá? E depois atinge as glândulas. E aí pega o corpo chacriniano, tá? Vamos ver aqui se nós temos mais perguntas. Tissara é uma casa na língua cigana. Outra coisa muito complexa, né? A gente falar de língua cigana, né? A língua cigana ela é ágrafa, ou seja, ela não tem um escrito, ela não tem um estudo, né, sobre a língua cigana. E às vezes a gente fala assim, não, espera aí, o idioma não é o romanês, não é o romani. Então, alguns ciganos sim, mas não é todos. Acontece, às vezes eu vejo isso muito nas nossas redes sociais, pessoas falam assim, não, mas o idioma cigano é romanês, é romani, né? Mas tem outros, tá? Tem Punjab, tem outros tantos, indianos, enfim, tem urálicos, então tem aqui bastante coisa que a gente às vezes fala que a pessoa não entende, né? Ou aquele que fala, não, o idioma é romanês, né? O romani, enfim, mas existem outros idiomas oriundos de cigano. Inclusive o romanês ele tem ali a parte urálica, ele é um antecedente do romani, né? Então tem muitas palavrinhas que às vezes, outro dia eu estava vendo na rede social, alguém falando assim, não existe a palavra upechá no meu cigano, não existe no meu romano, no romani, né? Mas no cigano existe sim, tá? Por isso que eu estava falando até de preconceito, às vezes o cigano ele tem tanto orgulho de ser cigano, que ele às vezes ele acaba cometendo um preconceito dentro do próprio povo dele, tá? Então isso daqui a gente tem que ter cuidado quando vai falar assim, não existe. Existe, tá, não existe. Para determinada egrégora, para determinada linha cigana, né? Clã cigano, né? Mas eu tô abrangindo aqui, às vezes, os Balcãs, eu não estou atingindo, talvez, aqui os ibéricos. Então tem toda uma história cigana. Então, às vezes, a gente vai falar alguma coisa, eu posso falar dentro da minha família, eu sou um subgrupo cigano, então eu posso falar deles, mas eu não posso falar que ele é cigano e é o verdadeiro cigano e acabou. Né? Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, tá? Então vamos lá, mas voltando à pergunta, né? Atsara significa tenda, e aí já começa, às vezes, vamos tentar explicar aqui tenda. Tenda no termo hebraico, tem na Bíblia, né? No termo hebraico, a palavra tenda, né? Que é tissara é tenda. Aí a gente fala assim, no termo hebraico, lá na Bíblia, a gente vai achar tenda. O que é uma tenda? Moradia. Né? Agora, se a gente falar o que é uma tenda, bom, eu posso considerar uma barraca, eu posso considerar várias coisas. Então, quando a gente fala de Sara, a gente está falando de tenda como moradia, tá? Onde a gente está ali unidos, tá? Mesmo porque cigano é muito família, então existe um grupo que se fica muito juntos, tá? É uma coisa engraçada esse negócio de português, porque eu até coloquei aqui uma observação, quando a gente fala terreiro, né? Então, é templo ou é terreiro de Umbanda? Né? O terreiro é uma porção de terra larga e plana. Né? Quando a gente fala de templo de Umbanda, a gente está falando... Né? Então, o que é certo? Templo ou terreiro falar? Então, tem muita coisa no português, no latim, no hebraico, enfim, nos idiomas, que às vezes confunde as pessoas, tá? Mas tissara quer dizer tenda, e isso daí, no hebraico, já dos antigos, ele está falando moradia, onde eles moram, onde eles se situam, os ciganos, né? Onde a gente se situa. Então, quando eu falo assim, venha para tissara, a gente está falando o quê? Não só na nossa casa cigana, mas também dos ciganos espirituais, né? Dia de reunião também é deles esse espaço, né? Vocês vão me desculpando também a tosse, gente, porque essa semana eu peguei assim só para ajudar uma gripe bacana, né? Então, eu vou ficar com essa tosse aqui um pouco, né? Vamos falar um pouco mais aqui, o que tem mais aqui? Que tipo de música toca?
Tem atabaque? Não, não tem atabaque. Algumas linhas trazem as próprias músicas ciganas, isso pode ser flamengo, isso pode ser árabe, vai depender muito do grupo, né, dos latachos, os espíritos ciganos. Se eles são vindo do Oriente, eles vão trazer esse tipo de música, né, músicas do Oriente. Se for mais aqui para as Américas, a gente vai trazer uma música mais, vamos dizer assim, caribenha, né? Então, enfim, de qualquer forma, para quem gosta de cigano, tudo é muito lindo, tudo é muito bonito, mas tem músicas, tá? São músicas feitas, inclusive, para ciganos dançarem, né? Então, não tem atabaque. Alguns vão usar outros instrumentos de percussão também, tá? A gente tá falando do flamenco, né? Tem algumas ciganas que vão trabalhar o flamengo. E é um negócio interessante, negócio de dança, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse negócio de dança cigana é um negócio super interessante da gente entrar na conversa, né? Que mais? Então, não tem atabaque, tá? Então, já respondendo aí, não tem atabaque. E a gente trabalha assim com algumas músicas, ok? Que mais aqui? Tem mais algumas perguntas. Pessoal, se vocês estiverem acompanhando e quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? A gente vai tentar aqui responder. A gente não é o sabichão, não. A gente sabe de tudo, não. Pode ser que eu esteja enganado com algumas coisas. Então, assim, também é muito bacana as pessoas entrarem e participarem, tá? Como saber meu cigano e minha cigana? É muito complicado também isso daí, sabe, pessoal? Eu vejo, às vezes, nas redes sociais, o seu cigano é tal, sua cigana é tal, pessoas falando sobre cigano. É como falar assim, né, o seu orixá é qual? Né? Então, quer dizer, eu acho que é muito bacana você ir numa tiara cigana e procurar pelos espíritos ciganos sobre isso, né? A gente sempre fala assim, eu acho que você é de tal orixá, eu acho que você tem uma energia cabocla, eu acho que você tem uma energia cigana, né? Porém, isso não quer dizer sempre que é certo, né? Então, do mesmo jeito que a gente pode aí, quem entrou, Lucimar, tudo bom? Seja bem-vindo aqui. Tiver alguma pergunta, pode estar fazendo também, tá? Sejam muito bem-vindos a todos. Então, quando a gente fala sobre quem é seu cigano, quem é sua cigana, às vezes tem pessoas que até, vamos dizer assim, escolhem, né? Mas não, gente, eu acho que cada ser humano ele tem um lado bom e um lado ruim. Vamos falar assim, né? Os espíritos ciganos também, então tem uma afinidade, tá? Tem alguns espíritos que trabalham na esquerda que também fazem parte da Tsara, tá? Então eles cobram muito, né? Eles são muito justos. Então imagina se você é uma pessoa muito justa, se cobra demais das coisas. Pode ser que você tenha uma afinidade com esse daí, né? Um cigano mais festivo, que tem muito mais uma parte de disciplina, mas muito mais também alegre, feliz, e tem esse seu lado aí. Então tem muita afinidade com os espíritos ciganos, tá, gente? Então, quando a gente fala assim, qual é o seu cigano? Qual é a sua cigana? Não, eu vou fazer um estudo aqui e vou te falar. Eu não gosto muito desse termo, não. Eu acho estranho a gente falar. É igual, eu posso deduzir, às vezes eu vejo uma pessoa muito impetuosa, eu posso falar que ela é de Ançã. Aparentemente, porque parece que ela é, mas não quer dizer que realmente ela é de Ançã, né? No mundo cigano, eu estou falando um comparativo aqui com o humano para a gente entender o que a gente está falando, tá? Então, nesse mundo cigano, também tem muito isso daí. A gente olha assim, mas eu quero saber o seu cigano, a sua cigana. Então, vá numa tsara, né? Para que a gente possa também poder falar para você, tá? Todo cigano pode ler as mãos? Pode sim, tá? O que acontece? Lemão é um negócio muito interessante. Então, lemão, né? É muito, vamos falar assim, né? Foi criado um machismo, um tempos aí, através dos ciganos, que só lemão que era mulher, né? Então esquece isso. Você não está falando de fundamentalismo lá? As pessoas são fundamentalistas. Então não, gente. O cigano homem pode ler mão sim,
não tem problema nenhum, assim como ele pode ler cartas de tarô, assim como ele pode trabalhar com búzio, enfim, gente. Então, cigano pode ler mão sim. Agora, a mão, ela tem dois campos aqui. Tem a parte até igual o jogo de baralho, a mesma coisa. Tem a parte técnica, que você vai aprender aqui os riscos, então você vai conseguir interpretar. Mas tem alguns detalhes que aí só mesmo quem estuda, faz um estudo profundo, que vai poder, ou, lógico, né, você trabalha com o espírito cigano aí, né? Então ele também te ajuda nisso daí. Tem umas coisas interessantes da mão que eu vou falar. Eu acho que alguns, inclusive quem trabalha aí com xamânico e outras coisas, o próprio, que mais aqui, um pouco de bruxa, né? As Wicca, né? Trabalha muito com isso, não sei se vocês conhecem. Existe um risco aqui na palma da mão, né? Ela não é risco na verdade, né? Elas são que ranhuras. Então, você pode até ver se você tem aí, né? Essas ranhuras. Quem tem essas ranhuras, eu tenho aqui, né? Eu tenho essas ranhuras aqui, não sei se vai dar para ver. Eu não sei se vai dar para ver aqui, né? São umas ranhuras. São 3 a 4 ranhuras, tá? Então, mão esquerda, essa ranhura. Os ciganos, eles vêem muito detalhe, gente. A gente pega muito linha do coração, linha do amor e tal, né? Mas os ciganos, eles vão ver, ó, desde a falange aqui pra cá, tá? E tem também alguns, como que eu posso falar aqui? Muitos desenhos na mão, tá? Você tá me perguntando aqui. Que então, é a minha? Aqui, ó, aqui eu tenho 3 a 4. Então, mão esquerda, o que quer dizer isso? Isso aqui já é uma pessoa feiticeira, né? Traz um símbolo do feiticeiro. Quem trabalha nessa mão, eu nessa mão não tenho esses riscos, mas tem pessoas que têm. Essas pessoas que têm de 3 a 4 riscos, aqui são curandeiros, diferente de feiticeiros, tá? Então a gente geralmente pega essa mão aqui, a gente olha, né? Tem alguns tridentes, né? Formações de tridentes. Olha como que é a coisa. Então a gente fala assim, leitura de mão, né? É um negócio tão interessante, porque ele abrange tudo aqui. Nós estávamos falando até pouco tempo atrás, aqui dessa live, sobre espiritualidade, né? Sobre incorporação, né? Então é interessante também a gente entender a mão, né? Porque a mão, a gente vai entender essa mediunidade. É o que a gente ouve, é o que a gente vê, é o que a gente sente cheiro, é o que a gente fala, mas é o que a gente pega também, né? Então quando eu estou aplicando um passe, vamos lá no mundo espírita, né? Quando a gente aplica um passe, aqui eu tenho energias na ponta da mão. Sempre quando a gente estava falando, plexos. Então, assim, a gente acostumou a falar muito da linha chacriniana, né? Porém, nós temos plexos, nós temos outros, inclusive outras vórtices de energia. A mão é uma, ela geralmente se encontra aqui, ó. Para isso que a gente faz o passe, né? Porque é daqui que passa. Trabalhos de cura. Você lembra que a gente estava falando do curandeiro? Então, trabalho de cura, eles têm muito isso, tá? Então, quando a gente fala sobre leitura de mãos, existe uma técnica, é a primeira. Segundo, saber interpretar, né? Então tem um lado intuitivo. E isso daqui que é interessante. O intuitivo, você vai falar, mas peraí, o que acontece desse lado intuitivo? Gente, para mim, intuitivo tem muita coisa ligada ao espiritual, né? Às vezes é nosso e às vezes não é nosso. Então o que é uma intuição? É quando eu dou um pulinho lá na frente e volto. Será que é isso mesmo? Será que é coisa da alma? É complicado dizer. Então, para mim, o lado intuitivo, muitas vezes eu tenho que interpretar se é meu ou se é de alguma energia cigana, ou se é de algum orixá, ou se é de algum espírito que está perto da gente, tá? Então, é muito interessante a gente falar sobre isso daqui. Às vezes você consegue, pelo seu lado intuitivo, abrir uma palma da mão de alguém ler, ou abrir um baralho e ler. Nós estamos até essa semana, eu vou terminar o curso de baralho cigano e vou estar aqui oferecendo para vocês, justamente para desenvolvimento mediúnico ou desenvolvimento
de o quê? Dessa coisa que a gente às vezes não entende, né? De lado intuitivo, né? Quando a gente começa a trabalhar com o lado intuitivo, a gente começa a desenvolver também uma sensibilidade muito maior, né? Então tá aqui aqueles caminhos que nós estávamos falando da Tsara, que ela tem caminhos, missões, não é hierarquia, mas é missões. Então uma dessas missões, uma delas é também um jogo de baralho cigano e também leitura de mãos, por que não? Então nós vamos estar oferecendo aqui para vocês um curso de baralho cigano para justamente ativar esse seu lado intuitivo, né? Você pode estar jogando para você ou para algum conhecido ou para quem é família, às vezes. Então é muito interessante porque a gente começa a entender um pouco mais daquilo que a gente só vê, né? Eu posso estar vendo aqui uma carta, né, e falar, por exemplo, aqui uma carta e eu ver o que ela está significando. Mas eu posso ver muito mais além disso, né? E geralmente a carta cigana é isso, é a mesma coisa a mão. Ela tem muitos detalhes aqui, tanto mão esquerda como mão direita. Tem muita coisa, são tridentes que se formam, são triângulos que se formam, né? Então tem muita coisa aqui que a gente dá para a gente falar do lado intuitivo, tá? Então é interessante vocês saberem essa parte aí. Tá ok, pessoal? Falando nisso, eu vou aqui, ó, isso aqui é o Toureiro Cigano, isso aqui foi em 2015, nós escrevemos esse livro, né? Ele saiu em Portugal, Brasil, fala aqui da história de um dos latachos, que são ciganos espirituais da casa, Aldeia de Luz Cigano e Água, Navarro, tá? Em 2016, nós lançamos Cigana Pérola, é outra latacha também que segue aqui os nossos trabalhos espirituais. Esse aqui foi a Yane, Cigana Yane, que acabou lançando esse livro em 2016. Temos ele, eu acho que está em algumas editoras aí, algumas livrarias, mas a gente tem eles, caso vocês se interessem, vocês podem estar fazendo contato aí conosco. E em 2017, nós lançamos aqui o Véus de Areia, que na verdade é uma sequência do Toureiro Cigano, dessa história aqui. Nós conta a história do Toureiro Cigano e ele, no final dele, quem leu sabe disso, dá um entendimento que a história era para continuar e não continua, enfim. A gente fica assim, será que continua ou não? Continua. É o Véus de Areia. Tá bom? Isso aqui foi em 2017. Depois nós fizemos parte de algumas antologias, fizemos parte aí de alguns contos, né? E acabamos parando, por quê? Porque a Tsara ocupa muito o tempo da gente, né? E fora o trabalho que a gente tem com algumas outras coisas fora a Tsara, né? Então a gente acabou parando, mas vamos voltar. Tem muita coisa já escrita, tem muita coisa de cigano já escrito aqui com a gente vai poder estar lançando, inclusive da Pérola, né Yane? Inclusive da Pérola já está, a sequência dele já está escrita, né? Depois nós vamos nós vamos estar aí vendo direitinho para lançar. Quem gosta de leitura cigana é uma boa pedida, tá, pessoal? Então, leitura de mãos é sobre isso, tá? Pode ser sim, a gente, como nós estávamos falando, nós temos que quebrar alguns tabus, né? A gente se mantém alguns tabus um pouco que não existe mais, nem deve existir mais, né? Preconceito, né? Nós estávamos falando da história do Opichá, então as pessoas falam, não é cigano, Opichá não é cigano, ele é cigano sim, ele só não é romani. Então se você falar assim, o Opichá, ele não é romani, ok, tá certo, mas ele é cigano, porque a família cigana é muito grande. As pessoas às vezes acho que não têm noção da imensidão que é o povo cigano em todo o mundo. Tá? Então numa Tsara, resolvendo aqui de novo para vocês, voltando um pouquinho aqui, Tsara não é religião, tá? Muitas pessoas associam a Tsara com Umbanda. Eu já vi, inclusive, Umbanda falando que era uma Tsara. Tsara, templo de Umbanda e tal. Gente, não é, tá? Então Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, Espírita é Espírita, Tsara é Tsara. Só que Tsara não é uma religião, ela é espiritualista. Então ela desenvolve nossos conhecimentos de uma forma geral, de uma forma total, tá? A gente não vai ficar limitado a só cigano. Então quando a gente fala assim, ó, dança cigana, né? Dança cigana, enquanto as ciganas estão dançando numa Tsara,
ela já está passando passe, ela já está dando um passe, ela já está dando aquela força de magnetismo delas, né? A própria dança cigana, quando as ciganas dançam, elas têm que é a linha do Oriente na Umbanda. Tá, então, a linha a gente vai entrar nesse ponto aqui. Então, quando a gente está falando de dança cigana, as próprias ciganas elas têm uns gestos específicos e ela quer dizer alguma coisa, né? Então, não é simplesmente uma dança. Claro que a dança cigana é muito bonita, então, como nós estávamos falando, você pode ter uma técnica de dançar a dança cigana, não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala de Sara, elas dançam, mas elas têm um simbolismo, algo que significa alguma coisa. Então, muito por gestos, os ciganos também, muito por gestos, e a gente tem que começar a entender, né? Mas basicamente é isso. A dança cigana, ela vem dentro da Sara como esse ponto de dar um passe. Tem umas que trabalham com alguns acessórios, né? Então ela passa energizando todo ali que estão presentes, tá? Linha do Oriente na Umbanda, linha do Oriente na Umbanda são espíritos ciganos que resolveram trabalhar na Umbanda, né? Estiveram no campo. É engraçado, então vamos falar sobre isso um pouco, que é interessante nós falar sobre isso. A nossa Tsara se chama Aldeia de Luz Cigana. E as pessoas falam, peraí, aldeia? Então às vezes a pessoa fala, aldeia não é de índio, né? Por que aldeia? Então às vezes acontece esse tipo de entendimento, né? Então a gente fala, o Ciganiago, que é um dos chefes aqui, um dos latares chefes da casa, ele colocou aldeia por quê? Ele colocou aldeia por homenagem aos caboclos, aos índios, porque foram eles, os índios, que abriram os espaços para os ciganos virem a trabalhar. Então, o cigano, por gratidão aos índios, aos caboclos, né, a nossa querida até Umbanda, Ciganiago já trabalhou. Existem alguns ciganos Iago trabalhando na Umbanda, mas são linhas de Umbanda, são falanges de Umbanda. Esse Ganiago que trabalha aqui, ele já trabalhou, e aí quando ele veio para esse trabalho de Sara, ele explicou para a gente a aldeia porque em homenagem aos caboclos da Umbanda. Então você vê que entre eles existe muito respeito, muito carinho. A gente não entende muito isso, porque que às vezes nós, seres humanos aqui, tem tanta diferença, tem tanta briga, tem tanto preconceito um com o outro, né? Sendo que os espíritos não, eles são muito unidos. Eles são uma fraternidade muito grande, é isso que a gente deveria ter. A gente não está aqui para apontar o que é melhor, o que é pior. O que existe, às vezes, são informações equivocadas ou informações que a gente não entendeu direito, né? E aí a gente sai falando um monte de coisa, um monte de... que a gente ouviu, né? E sai falando e que às vezes não bate muito com a realidade, tá? Então, pessoal, eu sempre peço a vocês que vocês venham conhecer o Matsara. É maravilhoso. Márcia, tá chegando agora, Márcia. Beijo para você, muito bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, tá? Que nós vamos tentar responder. Volto a dizer, eu não sou sabichão, não sei de tudo não, tem coisa que eu vou ter que aprender ainda, bastante coisa. Mas o que eu puder ajudar aqui em relação a Tsara, nós vamos estar ajudando vocês, tá? Tem mais algumas perguntas aí, Yane? Vamos ver aqui se tem mais participantes aqui. O pessoal deixou algumas perguntas, né? Pacto cigano. Olha que assunto interessante, hein, pessoal? Pacto cigano. Vamos falar um pouco de pacto cigano. Pacto cigano. Esse pacto cigano existe? Existe. Quando a gente falar em pacto, vamos falar de pacto primeiro, para a gente entender melhor essa parte, né? A gente já remete à Bíblia, né? As escrituras sagradas, né? Aonde surgiu essa história de pacto, né? Através do Lúcifer, né? Que ali fez uma proposta para Jesus Cristo, né? Que ele poderia oferecer todos os reinos da terra se Jesus fizesse um ato de adoração nesse. Então, desde essa época, inclusive vem antes a história do pacto, mas nós, dessa geração, conhecemos muito da parte bíblica, dos pactos, né? Então, existe pactos
Tanto é que na Bíblia está, né? Tem explicitamente ali o pacto que Lúcifer acaba colocando, né? Eu sei que os luciferianos, eles não vão concordar muito comigo não, né? Mas eu só estou colocando aqui a história da Bíblia para a gente entender. Eu também, a Bíblia eu tenho lá minhas ressalvas, né? Mas, enfim, né? Eu só estou explicando aqui o que tem explicitamente falando sobre um pacto, né? Então vamos lá, o que é um pacto, gente? Quando você vai num lugar espiritual e você vai conversar com o seu cigano, sua cigana, ou o seu orixá, sua entidade, você já está fazendo um certo pacto. Por que pacto, né? Quando a gente vai entender o quê? O que o cigano, para te ajudar, ele precisa? Primeiro, da sua transformação, né? Não adianta a gente estar fazendo coisa errada, ir lá na Umbanda, ou vir no Matsara, ou ir lá no Espiritismo, for em qualquer lugar, e achar que a gente está enganando eles. E ele vai ajudar você, mas você não se ajuda. Então, quando nós estamos aqui falando de pacto, é muito isso, é um acordo, né? É um acordo que a gente faz com a entidade. Então, vamos tentar aqui colocar um exemplo, outro exemplo além da Bíblia, que a gente conhece. Quando Emmanuel fala para Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. O que ele precisa ter? Disciplina. Né? Então, o que você, às vezes que está aí me ouvindo e vem no WhatsApp, precisa? Né? O que você está precisando na sua vida? Os ciganos eles ajudam e muito, mas não adianta vir falar com uma entidade, ou falar com o orixá, ou quem quer que seja, se o coração é sujo, é ruim, é pesado. Né? Então, o que acontece? Nós estamos querendo ajuda, mas muitas vezes ele não consegue nos ajudar. Né? A gente tem que entender um pouco isso daqui. Tá? Quando a gente vai para o outro lado da magia, né, da alta magia, aí é outra história. Né? Mas nós estamos falando aqui sobre esse pacto do bem, esse pacto que eu quero realmente fazer com a entidade. Os latachos aqui, os ciganos espirituais, eles sempre falam de responsabilidade. Então eles falam assim, vocês têm que ser responsáveis primeiro por vocês e depois para os outros. Então não adianta você ser bonzinho aqui dentro na Tsara, você ser o espiritualista, você ser a luz, e quando você sai da reunião você já faz tudo que não presta. Né? Então pelo contrário, às vezes é melhor, eu sempre falo isso aqui, gente, às vezes é melhor você ser bagunceiro, entre aspas, né? Aqui, porque aqui a gente um conhece o outro do que lá fora. Né? A gente vê muitas pessoas, isso é muito comum, principalmente aqui no Brasil, a gente vê muitas pessoas indo à igreja, indo em lugares, chega lá dentro, é uma maravilha, né? Todo mundo de luz, todo mundo é paz, né? Mas sai, acaba o culto, acaba a reunião, sai, vira um inferno a pessoa. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Eu vou numa tsara, né? Eu vou numa tsara cigana, eu quero me corrigir. Eu sei que eu tenho meus coisas para ser corrigidas. Não é que eu sou pecador, esse negócio de pecado é um negócio tão relativo para cada um. Né? A gente erra porque a gente erra, a gente não é perfeito. Né? Então a gente erra para a gente aprender, porque a gente está em evolução. Então não é porque a gente é desgraçado, que vai fazer tudo errado, não. A gente tem o nosso lado que a gente realmente precisa evoluir, que a gente precisa crescer. E às vezes a gente não enxerga aonde a gente está errando, aonde a gente está faltando ali, com a gente mesmo, não é com os outros não, né? Com a gente mesmo. Porque quando a gente vê, graças a Deus a gente conheci Tsara, eu conheci Tsara, eu sou muito, mas muito feliz, posso dizer para você, desse lado espiritual. A gente se alimenta, o físico se alimenta, lógico, de comida. Nós estávamos até falando dos doshas, né? Então, nesse alimento de comida. Mas e o espírito? Como é que a gente se alimenta? De leitura, de conhecimento. E é muito bom falar de espiritualidade. Principalmente hoje que as pessoas ficaram meio, podemos dizer assim, relaxadas, né? Acho que as pessoas ficaram muito aquém de acompanhar uma espiritualidade. Né? Lógico que não são todos, muitos são dedicados. Né? E a gente também não está dizendo que as pessoas têm que ser fanáticas, não é isso. Mas quando nós, por exemplo, eu adoro falar de espiritualidade em seu todo. Né? Eu gosto de falar sobre o Wicca, eu gosto de falar sobre bruxaria, propriamente dito. Eu gosto de falar
sobre xamânicos, umbanda. É esse o grande papel das religiões, sermos irmãos fraternos. Né? Quando a gente começa a achar que eu estou certo e você está errado, e que religiões estão erradas, a gente começa a se complicar. Né? E é uma tendência muito natural isso, viu, gente? Sabe por quê? Porque é o ego. É como eu estava falando, às vezes tem pessoas que têm tanto orgulho de ser cigano, mas tanto orgulho que passa a ter preconceito, né? Entre os próprios irmãos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então existe pacto cigano? Existe. O pacto nesse sentido que nós estamos falando aqui. Responsabilidade. Ó, cigano, eu entendi o que você falou para mim e eu quero melhorar. Eu vou fazer de tudo para melhorar. E muitas vezes o pacto é esse aqui, é comigo mesmo, é com o meu cigano, ele vai me cobrar isso. E eles cobram, gente. Eles cobram. Não adianta a gente tentar enganar. Né? Muitas vezes a gente quer se auto-enganar, a gente acha que engana eles. Mas na verdade está enganando a gente mesmo. Né? Então é muito interessante a gente falar de uma maneira bem clara para as pessoas entenderem. Pacto, um acordo, uma responsabilidade que eu adquiro, porque se ele vem do plano espiritual para cá para me ajudar, não pode ser à toa, não pode ser inútil. Ou ele vai ver que eu estou fazendo um monte de bobagem aí fora, ele vai falar, mas e aí, compadre, como é que é? Você vai ficar fazendo palhaçada mesmo comigo? Ou tô, né? E eles são muito amorosos, os ciganos principalmente são muito amorosos. Geralmente eles falam assim, reunião, eles falam assim, eu vim para festa. Né? Porque para eles é uma festa. Né? Então, bebem vinho, champanhe, enfim, eles bebem. Né? Fumam. Lógico que eles usam tudo isso para a nossa energia, eles transmutam essa energia. Né? Aqui não é muito diferente da Umbanda, não. Tá? Então eles trazem muito essa coisa, então eles vêm muito felizes, muito alegres. E às vezes a gente vem derrubado para e quando termina o trabalho, a gente está maravilhado com tudo. A gente sai com o outro, a gente deixa lá fora todos os problemas, porque o problema tem que estar lá fora. Aqui dentro de uma tsara, a gente trabalha da melhor maneira possível e leva isso lá para fora. Né? Os problemas existem, como todos existem, mas a gente está para resolvê-los. Eu não posso acreditar, se nós acreditamos em Deus, eu não posso acreditar no Deus que ele impõe um problema para mim que eu não consigo resolver. Seria injusto, né? Seria muito injusto eu acreditar nisso. Então, eu acredito realmente, gente, que a espiritualidade, ela precisa ser isso. Primeiro, a nossa responsabilidade com a gente mesmo. Segundo, com os ciganos espirituais ou com os orixás aonde você frequenta. Tá legal, gente? Mais alguma dúvida? Alguém quer mais saber de alguma coisa aqui? A Yane, ela só fica gesticulando aqui pra mim, né, Yane? Eu já não quer falar, não. É melhor não, porque, gente... Daqui a pouco a live cai e avisa o povo. Ah, tá, daqui a pouco a live vai cair, acho que é 1 hora, né, Yane? Tá, então no Instagram. Ó, pessoal, já de novo vou pedir desculpa, porque é a nossa primeira live, então a gente tá se acostumando. Olha lá o que a gente fala, evoluir, né? A gente já tem uma certa idade, a gente não tá muito acostumado com essa coisa eletrônica, não. Mas a gente tem que evoluir, tem que crescer, né? Então, desculpa se não sei como é que tá aí o áudio, o som, né? A imagem aí para vocês, se tá demorando muito, enfim, né? Mas eu espero que esteja legal aí para vocês, tá? A gente vai fazer uma outra, porque tem muita coisa para falar, gente, sabe? Tem muita coisa, a gente não vai conseguir falar em 1 hora. Tem muitos assuntos interessantes para se falar, né? Então, a gente quer a sua participação, sim. Pode perguntar, pode deixar perguntas, alguns deixaram hoje. Eu acredito que hoje, devido ser sábado, tem muita gente que foram em outros lugares, ou foram passear, enfim, não deu para estar aqui. Mas podem deixar durante a semana as perguntas. Quando tiver uma live, eu vou avisar para vocês, vou deixar avisado aqui para a gente tirar muita dúvida, né? Eu até também peço desculpa pelo tosse que eu peguei aqui em São Paulo, tá esse tempo seco, né? Então a gente ferra todas as nossas gargantas e tudo quanto
e haja água, né? Então daqui a pouco vai derrubar a live aí. Acho que é 1 hora que o Instagram faz, né? Então, de qualquer maneira, muito obrigado a todos vocês que vieram aqui hoje tirar algumas perguntas. Eu acho que no decorrer do tempo vai ter mais pessoas perguntando, mais pessoas participando. Como é a nossa primeira e a gente avisou também muito em cima, talvez eu tenha tantos, mas eu acredito que vai ter mais, né? Espero que tenham bastante dúvidas e perguntas e para que a gente também possa trazer aqui um pouco mais de conhecimento para vocês, tá? Agradeço de coração a todos aí que estão nesse exato momento agora. Se tiverem mais alguma pergunta, pode fazer. Aí o pessoal tá falando da negócio da palma da mão, tá, gente? Então vamos lá. Deixa eu tentar explicar aqui mais ou menos, antes que caia, né? Vou falar de mim, tá? Eu tenho 3 riscos aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, eu acho que a iluminação não vai ajudar muito. Deixa eu pegar bem em cima aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, não sei se dá pra vocês verem aqui. Tem umas que parece até o símbolo da hashtag, né? Não é isso não, tá, gente? É mais... 3 riscos assim, ó. Parece corte mesmo, né? A Verne tá tentando me ajudar aqui pra gente ver. Tá? São 3 riscos aqui. Então, o que a gente fala? A mão esquerda os feiticeiros, né? Já vem com essa coisa de feiticeiro. Quem tem, eu não tenho aqui. Eu tenho aqui, mas eu não tenho esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, quem tem, você pode estar vendo aí na sua palma da mão, se você tem. São os curandeiros, pessoas que têm o dom de curar. Né? E às vezes você tá aí, você é um médium curador. Tem tantas pessoas precisando de vocês aí, e às vezes a gente não sabe, não é que a gente não quer fazer não, porque a gente não sabe, né? A Yane mesmo, ela tem uma facilidade muito grande de cura, né? Então, você tem, ela viu agora que ela tem. Então, outra coisa interessante, a gente está falando de cura também, estamos quase acabando, né? Falando de cura também. Tem, na Umbanda, vamos falar para a gente entender, na Umbanda tem os herês, os espíritos de criança, né? Na Atsara tem os ninhos, chamados ninhos, são ciganinhos, espíritos que desencarnaram cedo, criança. Então, alguns dias da semana a Atsara abre para dar passe em animal, em gato, em cachorro, né? Eles trabalham muito com essa parte de animais. Então é muito interessante essa parte que nós estamos falando de cura, é muito interessante porque às vezes os ciganinhos, eles vêm trabalhar com as crianças e também com os animais. Eles são muito animais, trabalham muito com animais. Isso, né, todo ano a gente faz uma festinha porque eles tiveram um trabalho espiritual a ser realizado e eles realizam. E eles só ganham essas festinhas se eles fazem. Esse trabalho é muito interessante. Gente, Tiçara, se vocês puderem ir conhecer uma Tiçara, vá. É muito interessante, é muito gostoso a gente interagir com os ciganos espirituais. Né? Uma maneira diferente. Eu frequentei Umbanda, eu frequentei kardecismo. Quem não acreditar, tentei ser evangélico, não consegui. Né? Tentei ser espírita, me faltou. Não que a espírito seja humano, mas me faltou. Eu vejo pessoas, às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo ficar na Umbanda. Às vezes não é a Umbanda, gente. Às vezes é a casa que a gente frequenta. Né? Às vezes não é o espiritismo, é onde eu frequento. Às vezes não é a igreja evangélica. Né? Às vezes é o local onde você frequenta. Então eu falo isso por mim. Às vezes eu frequentei alguns lugares muito aquém do que eu queria. Eu queria conhecimento espiritual, buscar conhecimento espiritual, e nem sempre aonde a gente vai tem isso. Né? Então a gente tem que observar muito isso. Né? Eu fiz outros vídeos lá no YouTube, de um tempo atrás, e algumas coisas a gente, né, fala assim, eu cuidar do meu orixá, eu cuidar das minhas entidades, né? São esses tipos de coisa que eu ficava me perguntando, né? Mas não é eles que têm que cuidar de mim, né? Então, claro, tem um entendimento do ritual, né? Mas a gente tem que entender muito mais além
Pessoal, mais uma vez, Latiorá, boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Espero que vocês possam na próxima também estarem aqui com a gente, fazendo mais perguntas. Tá legal, pessoal? Eu acho que aqui já deu. Andréia, obrigado. Lucimar, que mais? Márcia, obrigado a todos vocês, tá? De verdade. Namastê, quem é de Aru, quem é Plecebi, enfim, todos vocês, muito obrigado mesmo. A gente vai estar fazendo mais lives aqui e a gente espera que vocês possam estar fazendo as perguntas de vocês. Dúvidas, pode entrar nas nossas redes sociais, tá? Os livros também, se vocês não conseguirem achar, a gente ainda tem, tá? Então qualquer coisa vocês entrem em contato com a gente aí. Tá legal? Valeu, gente! Beijo! Latiorá!